A paz do Senhor, irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui mais nesse dia para poder estar continuando o estudo aqui do livro de 2 Samuel, hoje o capítulo 15, um título muito conhecido nosso, muito conhecido mesmo, né? A revolta de Absalão. Os irmãos vão ver que os capítulos 15, 16, 17 e também o 18, vamos falar muito sobre Absalão, sobre essa história, sobre essa revolta dele, o motivo da revolta, os que foram a favor dele, por que se revoltaram contra Davi, não esquecendo que naquela profecia que Natan fala a Davi que o mal ia vir dentro da sua casa, estava se cumprindo. Não só aqui no capítulo 15, como já falamos nos anteriores. Então, para ficar bem claro para nós, irmãos, a gente ter ciência disso, às vezes, humanamente falando, os irmãos, nós aqui, esquecemos, não damos a reverência, o temor, o respeito a Deus. Quando Ele fala uma coisa, irmãos, Ele cumpre. Por isso que a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Não falou, não cumpriria. Deus, Ele fala, Ele cumpre. Davi, para a gente pensar, começando por mim, ele era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, Davi teve que passar por essa disciplina, irmãos. Não é processo, não. Disciplina que a Bíblia fala. Do Senhor. A palavra processo não tem, não. Então, nós vemos aqui que acontece com Davi. Irmãos, isso pode acontecer comigo, com os irmãos. Quando Deus falar, irmãos, vamos pedir misericórdia, graça, para obedecermos a sua palavra. E algo semelhante que aconteceu com Davi não aconteça conosco. Amém? Versículo 1. Aconteceu que depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Vamos continuar lendo para a gente estar explicando. E também Absalão se levantou pela manhã e parava à entrada da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei juízo, chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava e a beijava. Naquele tempo antigo, um sinal de cumprimento, de respeito, e o povo estava sendo levado com palavras dissimuladas, de agrado, pela vida de Absalão, que todo mundo sabia que era filho do rei. Continuando. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava a Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir para pagar a Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Os irmãos vê que Absalão, irmãos, arquitetou, planejou o mal dentro do reinado que Deus deu ao seu pai. Deus falou algo a Davi, irmãos, e Davi tinha que prestar mais atenção. Isso acontece comigo e com você, irmãos. Comigo e com você, com nós. Deus fala algo, Deus adverte algo, e nós às vezes, irmãos, deixamos a parte do emocionalismo, do sentimentalismo nosso, irmãos, falar mais alto. Aqui a gente vê que Absalão, irmãos, ele era um filho mimado, teimoso, altivo, orgulhoso. Ele queria tomar do seu próprio pai o reinado. Absalão não sabia, irmãos, que Deus amava Davi, e Davi amava Deus. Davi poderia ser falho, mas era um homem reto, justo, um homem sincero, que sempre se apartava do mal, humilde. Absalão sabia tudo isso, irmãos, mas Absalão
guardou no seu coração. Aqueles 2 anos, irmãos, falamos isso no capítulo 14, nós estamos no 15. Absalão alimentou o mal estava dentro dele. Irmãos, ele não deixou Deus curá-lo, mudá-lo. Irmãos, a cura, Deus cura. Deus pode curar? Pode. Deus pode mudar, arrancar o mal, limpar o nosso coração? Pode, irmãos, se nós queremos, se nós pedimos, se nós buscarmos, se nós clamarmos ao Senhor. Senhor, limpa, cura-me, Deus. Deus faz, e Absalão não deixou. E Absalão fez tudo isso, irmãos, para tirar o trono do seu pai. Irmãos, preparou tudo, o coração do povo. Enganou, furtou o coração do povo com palavras de lisonja, de agrado. Cuidado, irmãos, com quem vem muito te agradar, com quem vem muito bater nas suas costas e falar coisa. Cuidado, irmãos. Ore, peça misericórdia para Deus. Não é julgar ninguém, mas é ficar atento, vigilante. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você que o cristão tem que ter 2 palavras: sim, sim, sim e não. Passou disso do maligno. Pessoas que agradam muito, que bajulam muito, irmãos, cuidado. Absalão bajulou o povo de uma tal maneira que furtou o coração do povo. Olha que o nome do Absalão, irmãos, é a paz de Deus. Nome bonito o significado, mas nem por isso ele estava com a paz de Deus no coração dele. Continuando aqui o versículo, louvado seja Deus. Aleluia. Agora o 8 fala assim: porque morando eu em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. 9. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se e foi para Hebrom. Os irmãos lembram que Hebrom foi a cidade que Davi foi rei primeiro. Absalão foi para lá também. Mais ou menos, irmãos, eram umas 20 milhas. Era longe ali de Jerusalém. E Davi consente o seu filho ir. Versículo 10. Vamos ler até o 12. Então enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Olhemos, uma pessoa que é manipuladora, bajuladora, irmãos, engana. Irmãos, o diabo, Lúcifer, como é citado lá em Isaías 14, 12, né? Uma Bíblia bem antiga, o nome dele. Na Bíblia nossa hoje atual fala filho da alva. Ele, irmãos, com palavras dissimuladoras. Ele enganou os próprios anjos lá no céu, irmãos, uma terça parte, que eram perfeitos. Irmão, cuidado. Cuidado com palavras bajuladoras. Busque ao Senhor, irmãos. Peça misericórdia. Quando você vê muita pessoa agradando, falando, irmãos, peça misericórdia para Deus no seu íntimo. Senhor, não deixe eu ser enganado. No nosso meio, irmãos, está cheio. Não é os de fora, não. Os que estão no nosso meio. Cuidado, irmãos. Peça misericórdia para Deus. Irmã, irmão, pastor, servo, serva do Senhor. Cuidado. Absalão era filho de Davi e fez um complô. Reino dividido contra o próprio pai, irmãos. Olha, a história está contando para nós. Versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel. Quem que era Aitofel, irmãos? Era avô de Betseba. O pai de Betseba, segundo a história, ele é Eliã. Então, Aitofel, entendemos pela história bíblica aqui contada, estava magoado, triste com Davi por causa do fato ocorrido, irmãos, com sua neta. Irmãos, a morte, né, de Urias. E Aitofel vem. O Gilonita do conselho de Davi e a sua cidade de Giló, estando ele oferecendo seus sacrifícios e a conjuração se fortificava, vinha o povo e ia crescendo Absalão. Olha, irmãos, um dos principais conselheiros de Davi o trai. Muitos acreditam, irmãos, que no Salmo 55, quando Davi fala do amigo íntimo, estava falando de Aitofel. Aleluia. Vamos os irmãos ver que foi tudo armado na frente de Davi, irmãos. E Davi não viu. Por quê? Porque Davi
estava olhando para Absalão, irmãos, não com um olhar orando, falando com Deus, entregando Absalão na mão de Deus para que Deus falasse com ele, orientasse ele. Ele criou Absalão, irmãos, deixou Absalão fazer o que ele queria. Irmãos, sabemos que aqui tinha que se cumprir a profecia de Natã, mas também, irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós temos que ter firmeza, irmãos, começando dentro da nossa casa, com filho, com filha, com as pessoas. Deus é justo, irmãos. Não podemos passar a mão, aceitar as coisas do jeito que elas são. Se elas estiverem erradas, tem que ser consertadas. Se estiver as pessoas fazendo relaxadamente, a gente tem que ensinar, prezar pela palavra, que é ordem, decência. Não podemos passar a mão naquilo que está mais ou menos, irmãos. Para Deus ou é ou não é. Ou é quente ou frio. Davi passou a mão na cabeça de Absalão, irmãos. Absalão fez o que quis. Irmãos, Davi tinha um monte de soldados ali junto, que andavam em Jerusalém. Irmãos, nós parando para meditar, alguém poderia ter visto, comentado, não. Aquilo cresceu, irmãos, foi tempos, acredita-se na história, a Bíblia não dá o tempo certo, foi anos e anos Absalão fazendo aquilo, irmãos, dentro do reinado de Davi, e ele não percebeu. Irmãos, a Bíblia Sagrada fala para nós em Cantares 2,15 que as raposinhas são elas que destroem as vinhas. Eu falo isso para mim primeiro, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com as raposinhas, elas que destroem as vinhas. Temos que orar, buscar o Senhor para que Deus abra os olhos do nosso entendimento, irmãos, para a gente tomar cuidado com as coisas pequenininhas que nós vamos deixando, irmãos, para que elas são as que destroem, porque as grandes a gente fica esperto, para que não destrua. Olha o que aconteceu com Davi aqui. Continuando, versículo 13. Fuga de Davi. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos a pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, nos alcance, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa ao pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam com lado e conta ao seu lado, como também todos os quereteus, todos os peleteus, todos os geteus, 600 homens que vieram a Gate a pé e caminhavam diante do rei. Os irmãos vê que os homens que estavam ali unidos a Davi, lá, que eles começaram lá na caverna de Adulão, irmãos, que viram na intimidade o rei Davi, conheceram, viveram experiências com ele, grandes vitórias, percas, esses não largaram a Davi, irmãos. Irmãos, o que o Senhor ministra aqui para mim aqui agora, irmãos? Oh, aleluia! Sabe, irmãos, Paracossupo, Falabiaçai, aquelas pessoas que num momento difícil da sua vida, num momento de luta, de prova, de aflições, de perseguição, que estão junto com você, irmão. Às vezes não pode materialmente, financeiramente te ajudar, porque estão também numa prova, mas estão ali orando, estão em contato, estão buscando, interessando, participando, estão junto com você, irmãos. Oh, aleluia! Quando Deus, aleluia, colocar você num lugar de honra, de vitória, de conquista, honra essas pessoas também, irmãos. Honre a vida delas também, irmãos. Não honre aquele que chegou só na hora que você está lá em cima, que a vitória chegou, que a vitória veio, ele apareceu. Não, honre aqueles que sofreram junto, que choraram junto, que lutaram junto. Oh, aleluia! Que estiveram ao seu lado ali, irmãos, em todo momento ali. Esse que você tem que honrar. Ah, irmãos, é fácil as pessoas chegar e
querer se alegrar com você, irmãos, quando Deus está fazendo, Deus está respondendo, aparecem do nada. Mas quando você está chorando, irmãos, você conta no dedo quem chora com você. Nem o Senhor Jesus, irmãos, na hora que ele mais precisou, teve alguém que esteve do lado dele, 12 discípulos. O único que nem o conhecia, que foi chamado, que levou a cruz para ele, foi Cirineu, que nem andou com ele. Mas os discípulos todos saíram de perto, irmãos. Mas o Senhor mesmo assim não rejeitou eles, perdoou eles. Você, nós, quando Deus nos der vitória, honre aqueles que estiverem com você. Aleluia. Versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: porque irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado do teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Oh, glória. 21. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor e vive o rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte ou seja para a vida, aí certamente será também teu servo. Oh, irmãos, isso que é união, irmãos. Isso que é fidelidade. Sabe, irmãos, há momentos na sua vida e na minha, Davi estava vivendo por isso, que o Senhor balança a figueira, irmãos. Sabe, muitos ramos que não estão verdadeiramente ligados na videira, folhas caem. Só permanece quem está ligado, irmão. Quem está ligado, quem está unido de verdade, na união, irmãos, ele está em todo momento. Sabe, uma igreja quando está cheia, irmãos, oh, aleluia, chega uma hora que vem um momento de vento, de prova, de luta, alguns saem, fica ali, no linguajar do povo, uma meia dúzia, irmãos, e sofrem junto, oram junto, evangelizam junto, buscam a Deus junto, se consagram, se esforçam, oh, irmão, estão ali, ó, gemendo, mas clamando. Aí Deus faz aquele milagre, irmãos. Vem outras vidas, Deus manda. Esses, irmãos, você tem que honrar. Aí, pastor, líder, porque são verdadeiramente servos do Senhor. Esse nós temos que honrar. Esses que estavam com Davi aqui, irmãos, ele não era nem judeus, era de outros povos, mas estava junto com ele ali. Oh, louvado seja Deus. Versículo 22. Então Davi disse a Itai: vai e passa diante. Assim passou Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele, e toda a terra chorava com grandes vozes, passando todo o povo também. O rei passou ao ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok estava com ele, todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus e subia. Abiatar, que todo o povo acabou de passar a cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graças aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e deixará ver ele a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis que aqui faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade conosco também vossos dois filhos, Aimás, teu filho Jonatas, e seu filho Abiatar. Vamos ler até o 30, irmãos. Olhai que me demorarei mais na campina do deserto, até que tenha notícias vossas. Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, e caminhando descalço. Todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam, choraram sem cessar. Irmãos, você vê que no momento desse de tristeza de Davi, uma dor no seu peito, irmãos, você vê que Davi estava aqui, irmãos, com equilíbrio, estava tranquilo, sabe, irmãos, no meio da luta, no meio da prova, da adversidade, você tem que, irmãos, estar verdadeiramente orando, buscando a Deus, para você ter paz de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. O Senhor te dá paz no meio da adversidade. Oh, irmão, você tem que entender, começando por mim, que Jesus está no barco. Ele vai acalmar a tempestade, ele vai repreender os ventos, e nós vamos passar para o outro lado, irmãos. Oh, aleluia. Versículo aqui, aleluia.
31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: o Senhor me transtorna o conselho de Aitofel. Aquilo doeu, irmãos. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada, terra sobre a cabeça, e disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ei pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, bem, fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok, Abiatar, sacerdotes? Será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok, Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles o aviso que mandarei a todas as coisas que ouvires. Aleluia. Uzai, pois amigo de Davi, veio para a cidade de Absalão e entrou em Jerusalém. Os irmãos veem aqui, irmãos, que no meio lá onde estava Absalão, tinha homens ali, irmãos, que estavam ali para estar junto de Absalão, mas estavam junto com Davi. Não para ser falsos, irmãos, não para ser traidores, mas para deixar o rei Davi à parte. Porque, irmãos, mesmo Absalão fazendo tudo isso, irmãos, contra Davi, irmãos, Davi, tal que trazendo para os nossos dias hoje, é o que está escrito lá quando Jesus falou em Mateus, no sermão da bem-aventurança: abençoar os nossos inimigos. Absalão se tornou inimigo, primeiro de Deus, depois do seu pai. Mas Davi entendia o que ele estava passando, irmãos, e queria saber notícias para não desejar o mal contra Absalão, mas se prepararmos para não ser surpreendido pelo seu próprio filho. Esses homens estavam ali tendo informações e levando a Davi. Irmãos, tenha pessoas de confiança, tenha pessoas, irmãos, que orem junto com você, sirvam a Deus junto com você, busque a Deus junto com você em qualquer circunstância. Irmãos, se pessoas estão ao nosso redor sendo inimigo, irmãos, e a notícia chegar a nós, ore para essas pessoas, para Deus abençoar, para Deus ter misericórdia. A Bíblia diz assim: minha é a vingança, assim diz o Senhor. Irmãos, tudo que se planta na carne colhe corrupção, mas no espírito a vida eterna. Podemos até errar, irmãos, mas se arrependemos de todo o nosso coração, o Senhor perdoa e muda o quadro da nossa vida. E assim Deus ia fazer com Davi, irmãos. Nesses capítulos do 15 em diante agora, que ele ia passar para mais um aprendizado na vida dele, irmãos. Se você está passando um aprendizado de Deus, irmãos, não reclame. Agradeça a Deus e peça a graça do Senhor para você passar do outro lado e ser mais do que vencedor. Amém? Capítulo 15, de 2 Samuel encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Compartilhe o link conosco. Nos ajude a fazer a obra do Senhor, pregando a palavra. Deixe aí seu joinha, comentário se você quiser alguma pergunta. Ore por nós, estamos orando pelos irmãos aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente no nome de Jesus.